Sim, uma animação baseada no universo do jogo League of Legends é uma das melhores coisas que já apareceram na Netflix em toda a sua história. E eu acho que isso nem é uma opinião polêmica, pra dizer a verdade. Eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo aqui nos comentários. Aquela direção de arte deslumbrante, com cada frame parecendo um papel de parede, o design de personagens sem igual, a animação mostrada de forma criativa, cada episódio era muito diferente um do outro e trazia sempre alguma novidade visual, a história super intrigante da rivalidade e da guerra entre dois lados de uma cidade, mesclada com a de uma família despedaçada, isso tudo com vários conflitos políticos envolvendo personagens complexos, com motivações muito conflitantes, que muitas vezes levavam a momentos super tristes e reviravoltas incríveis, que faziam a gente não conseguir parar de assistir. Eu amei praticamente tudo na primeira temporada de Arcane, e aí fiquei esperando ansiosamente a estreia de uma segunda temporada. E demorou, viu? Porque foram 3 anos de espera, mas agora veio aí finalmente a segunda e última temporada de Arcane. Será que essa segunda temporada é tão boa quanto a primeira, que eu acabei de elogiar tanto aqui? Será que essa conclusão, esse final da série, fez jus a tudo que Arcane significou pra mim lá em 2021? E por último, será que eu continuo achando que ela tá no topo do catálogo da Netflix? Vamos começar pela última pergunta. Arcane continua sim, na minha opinião, sendo uma das melhores coisas disponíveis em todo o catálogo da Netflix, mesmo tendo tropeçado um pouco nessa última temporada. É que às vezes a gente acaba mesmo tropeçando quando tá correndo com pressa. Mas calma aí, não me entenda mal. Antes de me xingar nos comentários, deixa eu explicar. Eu amei essa segunda temporada. Ela é, sim, muito boa em vários aspectos. E eu adorei assistir. Como eu falei no vídeo, Arcane é uma das melhores coisas da Netflix e continua sendo depois do final. E eu também não tô entre as pessoas que odiaram o final de Arcane, que não concordam com o que aconteceu, ou que acham que o encerramento em si não foi bacana. Na verdade, eu gostei muito de boa parte da conclusão da série, boa parte dos finais de personagens e tudo mais. Mas eu acho que Arcane teria se beneficiado e muito de mais uma ou 2 temporadas pra conseguir terminar essa história com calma, porque ela acabou se tornando uma história muito grande, com muita coisa pra ser fechada, e no final eles tiveram que correr um pouquinho, ou bastante. Hoje eu vou contar pra vocês por que eu acho isso, e também o que eu achei dessa segunda temporada e do fim de tudo. Eu tenho um vídeo aqui do canal da época que eu assisti a primeira temporada de Arcane. E lá eu conto como eu me apaixonei pela série sem nunca ter jogado LoL, né? Tá linkado aqui na descrição. Mas tem uma outra coisa que eu também me apaixonei recentemente. As roupas da Insider. Aqui, por exemplo, nesse vídeo, eu tô usando a Structure Tank na cor Foliage Green. E ela recentemente se tornou uma das minhas peças favoritas do armário. Isso porque eu sou louca por conforto, principalmente quando penso em roupa. E a Insider é igualzinha. As peças deles são pra quem gosta de conforto e de tecnologia. Mas Mikan, como assim tecnologia? Você não tá falando de roupa? Então, sim, as roupas da Insider são feitas com um tecido específico, que estabiliza a temperatura do corpo, é antibacteriano e anti-umidade. Ou seja, as peças reduzem o cheiro de suor e dão aquela sensação mais fresquinha, sabe? E tudo isso ainda resulta em roupas sustentáveis e super confortáveis, porque a Insider é louca por conforto que nem a gente. Mas eu acho que loucura mesmo é não aproveitar a Black Friday da Insider, porque o site já tá com os melhores preços do ano e eu ainda te ajudo com um descontão. É só usar o meu cupom MIKANBF, como tá escrito aqui na tela, Mikan com 3 N's no final, BF. Clicando no link que eu deixei na descrição, o meu cupom já vai ser aplicado no carrinho. Depois disso, é só escolher sua compra da Insider e aplicar os descontos nas peças individuais, como tá aparecendo aqui na tela. Loucura deixar essa oportunidade passar, né? Se você não quer perder essa revolução no conforto com desconto, clica no link da descrição e aproveita. E muito obrigada à Insider por patrocinar esse vídeo. Bora lá? Como eu falei lá no começo do vídeo, eu gostei do final de Arcane na sua maior parte. A conclusão, aquele final mesmo de cada personagem, na maior parte realmente fez sentido pra mim. Lógico que ficaram algumas pontas soltas, tem coisas que dão aquela pulga atrás da orelha, tem muita coisa que eu acredito que tenha sido gancho que eles deixaram pra fazer outras séries nesse universo, que já tinham dito que tem outros projetos aí de obras baseadas no universo de League of Legends, né? Então eu imagino que essas coisas que ficaram um pouco mais em aberto sejam respondidas talvez aí em outras obras que venham no futuro. Isso não é uma coisa que eu sou lá muito fã. Eu gosto sim da ideia de você deixar os ganchos para outras obras, você ter aí alguma forma de conectar Arcane com futuras séries, mas eu acho que isso não pode acontecer em detrimento da experiência de quem tá assistindo Arcane. Se eu tô vendo essa série especificamente, eu não quero ter necessariamente que ver outras 5 séries pra entender o que tá acontecendo nela ou pra ter uma conclusão um pouco mais satisfatória em relação a ela. Não
não quer dizer que tenha sido exatamente isso que aconteceu em Arcane, tá? Eu acho que tem essas pontas soltas e eu acho que elas são, obviamente, ganchos pra outras histórias, principalmente a parte de Noxus, mas eu não acho que isso tenha sido a questão principal aí que prejudicou a temporada. É muito diferente dessa tendência que a gente tem visto em algumas obras de Hollywood, que às vezes uma parte muito grande de um filme é dedicada a uma trama que não tem quase que nada a ver com aquilo, meio que só pra botar um gancho pra uma outra obra que vem lá na frente. Não acho que tenha sido uma coisa tão descarada assim em Arcane, mas obviamente existe sim esse gancho pra outras obras aparecendo ali, e eu acho que em uma temporada, que eu já vou falar mais a respeito disso, mas que tá tão cheia de coisas, talvez menos tivesse sido mais. Talvez eles pudessem ter focado um pouco mais no que eles já tinham e menos do que pode vir a ser em outras séries. Mas eu realmente não acho que esses ganchos pra outras obras sejam uma questão principal aí. Eu acho que o que aconteceu é que a gente tinha as tramas principais ali da primeira temporada de Arcane, de forma que enquanto na primeira temporada você tinha aí algumas tramas principais só, que se conversavam muito entre si, elas tinham muita interação e os personagens de cada um dos núcleos acabavam interagindo bastante também, na segunda temporada, essas tramas originais acabam se desmembrando em várias outras tramas, que de certa forma são conectadas, mas essa conexão não tá mais tão forte quanto era na primeira temporada, na minha opinião. Isso faz com que pareça muito que a série tá fazendo um malabarismo entre todas essas tramas, pra tentar mostrar pra gente tudo o que tá acontecendo. Além disso, foram colocados elementos novos que deixam a situação toda ainda mais inchada e mais difícil de lidar. E o mais interessante dessa situação, na minha opinião, é que parece que pelo menos nos 2 primeiros arcos, eles até que lidam meio que bem com isso. Você tem sim alguns outros elementos acrescentados ali, mas dá pra ver que o primeiro arco e o segundo arco são mais fechadinhos. Só que quando a gente vai pro terceiro arco, é que as coisas começam a ficar mais difíceis. E aqui, gente, eu ainda não tô dando nenhum exemplo. Eu vou dar exemplos pra ficar mais fácil de entender o que eu quero dizer, tá? Mas eu achei importante primeiro dar esse geralzão aqui, pra ficar mais claro um pouco o que eu tô falando. Eu acho que o principal problema dessa segunda temporada tá na relação do terceiro arco com os outros dois. Eu não acho que o terceiro arco por si só seja um problema, nem que os outros dois sejam um problema, mas eu acho que eles não se conversam tão bem quanto eu sinto que aconteceu na primeira temporada. Na primeira temporada, como eu falei, eu senti que as tramas conversavam muito bem entre si, e isso também quer dizer que os arcos se conversavam. Você tinha uma consistência ali entre os arcos, a relação entre eles e também a forma que eles abordavam os elementos da história. Uma coisa que aparecia no arco 1 poderia se tornar relevante ali no arco 3 e ter relação com uma outra trama ali que também estava no arco 1. No arco 3 elas se encontravam. Eu realmente acho a primeira temporada super bem fechadinha em vários aspectos. Mas aí na segunda temporada eu sinto que não existe essa integração tão boa, seja nas diversas tramas, que agora são muitas e às vezes uma distante da outra, ou também entre um arco e outro. Vamos dar exemplos, porque talvez eu esteja sendo muito vaga aqui e vamos ver se vocês concordam comigo também. Na primeira temporada de Arcane, uma coisa que a gente tem consistentemente nos 3 arcos, a relação entre a Vi e a Powder, ou Jinx, essa relação de irmãs e rivais. Tem também a relação entre a cidade de Piltover e a subferia, né, o povo de Zon, que é essa relação de classes e de segregação, e tem muita discussão entre os dois lados, a gente tem personagens dos dois lados, e é uma situação que é bem difícil e complexa de ser resolvida, parece que não tem muita solução, mas tá só piorando. Isso também tem a ver com a relação das irmãs, também tem a ver com a relação do Vander e do Silco, que são 2 figuras paternas que são muito importantes na temporada. E junto com tudo isso, você tem uma outra trama, que é a da descoberta do Hextech, que é essa descoberta científica que permite transformar o poder arcano, né, a magia, em tecnologia. Basicamente isso. E esse fator Hextech pode, a princípio, não estar tão conectado assim nessa guerra entre Piltover e Zon, mas na verdade tá, e muito. Porque a explosão que faz com que o Jace seja expulso da academia e o Victor venha conhecer ele e eles comecem a trabalhar juntos e descobrir o Hextech, tudo isso só aconteceu porque teve aquela tentativa de roubo envolvendo a Vi e a Powder. Os cristais que são usados como matriz ali para Hextech estão presentes o tempo todo nas invenções da Jinx. São parte muito importante da conclusão do primeiro ato. E existe essa conexão da Vi com a cidade de cima, com Piltover, que se dá na relação dela com a Catelyn e também com o Jace. Então assim, os personagens estão praticamente todos interconectados, as tramas estão basicamente todas interconectadas. Coisas que são concluídas ali no arco 3 já estavam presentes no arco 1, já tinha sementinhas disso lá no arco 1, e o arco 2 só desenvolveu aquilo. Por isso que eu considero a primeira temporada super bem fechadinha. Agora, segunda temporada, as coisas já começam a ficar menos fechadinhas e bem mais ramificadas, o que é meio natural de se esperar. É uma série que tem muitos personagens e cada um tem suas próprias motivações, é meio natural que eles sigam cada um o seu rumo, meio que tá tudo bem. A questão é como você vai decidir o que você vai mostrar, o que você vai dedicar mais tempo.
E pra mim, é esse o problema. Vamos lá. A gente também tem 9 episódios em 3 arcos, como foi a primeira temporada. Só que a relação entre esses arcos, na minha opinião, não é tão forte quanto na primeira. E se você for olhar o arco 3 e o arco 1, tem uma distância muito grande entre eles e o que eles consideram importante de mostrar. No arco 1 dessa segunda temporada, a gente tem um foco até que bem grande no caos que ficou em Zon, né, na subferia, depois da morte do Silco, que foi o vilão da primeira temporada. Enquanto isso, ainda tem o desenrolar de algumas coisas que eram parte importante da temática da primeira temporada, como essa rivalidade da Jinx e da Vi. O primeiro ato conversa muito com o fim da primeira temporada. Você vê várias coisas que são como se fosse uma continuidade aí direta da primeira temporada, porque na verdade são. Por exemplo, a gente vê que Zon agora tá meio que uma anarquia, porque depois que o Silco morreu, tem vários barões da Cintila, né, que são tipo líderes de gangues ali, que estão brigando pelo poder entre si, tentando se tornar o novo Silco, basicamente. Enquanto isso, enquanto a galera de Zon tá brigando, eles estão vulneráveis aí ao poder de Piltover. Então, ainda tá muito presente essa discussão Zon versus Piltover no primeiro arco. A gente também continua a ver esse afastamento da Jinx e da Vi, mostrando que realmente elas seguiram pra lados muito diferentes e que essa reconciliação vai ser muito difícil. Enquanto isso, a Catelyn quer muito se vingar da Jinx, e isso é um prato cheio pra Ambessa, que é mãe da Mel e tá super arquitetando aí uma guerra. Ela quer causar guerra. Então ela tá aí tentando manipular todo mundo, inclusive usar essa sede de vingança da Catelyn pra fazer com que role um conflito muito mais forte entre Zaun e Piltover. Enquanto isso, pra tentar salvar a vida do Victor, o Jace colocou ele lá no Hexcore, né, lá naquele núcleo da Hextech, e o Victor, quando ele acordou, ele virou meio que um ser robótico muito poderoso, e ele não gostou nada do Jace não ter destruído esse núcleo como ele tinha prometido. Aí ele sai e vira meio que um robô Jesus ali na subferia, ele acaba transformando aquela galera que tava viciada em Cintila, eles viram seres meio híbridos assim, e vira tipo uma seita do Victor. Mas ao mesmo tempo, o Echo, que tá lá na sua comunidade super legal dos Firelights lá em Zon, ele vê que a árvore deles, que é super legal e tudo, tá meio apodrecendo com uma tonalidade que aparenta muito o que aparecia nos experimentos ali da Hextech, do Victor e do Jace. Então eles vão estudar junto com o Jace. Até aí, muitas dessas coisas parecem um desenvolvimento meio lógico da primeira temporada. Tem alguns outros elementos que são acrescentados, por exemplo, tem Isha, essa criança que fica amiga da Jinx e que acaba sendo importante no arco 2. Começam a falar desse negócio da rosa negra, e aí você fica com a pulga atrás da orelha, o que que é isso? Mas ainda é um arco que tá bastante ali na primeira temporada, né? Inclusive, eu acho que tem um foco muito maior do que precisava nessa guerra de gangues ali de Zon, mas conversa bastante com a primeira temporada, né? Mas ainda assim é um problema pra mim eles terem dado foco nisso no primeiro arco, porque meio que isso desaparece pra sempre depois. Porque no segundo arco a gente vê que agora o símbolo da resistência é a Jinx, e ela é vista como essa possível liderança aí na rebelião de Zon contra Piltover. E tem essa coisa da Jinx não querer saber disso, ela não tá afim de fazer isso naquele momento, ela tá escondida, tá ela lá com Isha, tá feliz, e a Jinx acaba indo pra outro caminho nesse arco, que é um caminho que eu gosto, mas ao mesmo tempo, a partir disso, a série meio que deixa a questão Zon e Piltover quase que completamente de lado. Briga entre as facções lá dentro não importa mais. A galera que idolatrava a Jinx, tem o cabelinho azul ali da Jinx e tudo, será que essas pessoas vão continuar seguindo a Jinx depois do que aconteceu na prisão? Ainda mais sabendo que ela se aliou ao monstro que matou tanta gente lá? O que que essas pessoas acham? Será que a Jinx vai se tornar essa líder novamente pra eles? Não sei. A gente tem um outro movimento rolando ali em Zon no segundo arco, que é a comunidade do Victor, e que é uma coisa completamente diferente, que não necessariamente tem uma intersecção com os movimentos que estavam acontecendo ali nas suas principais da subferia antes. É até em um lugar mais isolado, nas fendas ali. Mas de qualquer forma, eu entendo que as personagens da Jinx e da Vi foram trazidas para uma outra coisa nesse segundo arco, que é essa coisa da tentativa de reconciliação, o reencontro com uma pessoa que elas consideravam perdida, e a tentativa de salvar essa pessoa. O que faz com que elas duas deixem as diferenças de lado por um tempo e acabem interagindo com essa trama do Victor. O que eu achei muito legal e, assim, acabou trazendo alguns dos momentos mais emocionantes da temporada toda pra mim. Esse arco 2 foi, assim, soco no estômago atrás de soco no estômago. Eu acabei chorando em várias cenas. Não sei vocês, queria saber o que vocês acharam. Eu tenho muitos elogios ao arco 2, eu gostei muito, e eu acho que sim, ele conversa bastante com a Vi e a Jinx no arco 1. Mas com o contexto geral de Zon e Piltover que a gente viu na primeira temporada e viu no arco 1, eu acho que o segundo arco já começa a se distanciar. E isso acaba sendo praticamente esquecido no arco 3 de uma forma até meio curiosa, porque tem um episódio do Echo, que inclusive eu acho que é um dos melhores da temporada, eu gostei muito desse episódio, e ele mostra como poderia ter sido Zon e como poderia ter sido a Powder. E o Echo traz isso, ele traz essa coisa de que a Powder tá lá dentro da Jinx, a coisa que ele viu boa da
da Powder também pode estar na Jinx. Assim como, na minha opinião, a versão que ele viu de Zon também pode estar ali onde ele vive. Eu acho que a comunidade que ele criou tem muito a ver com isso. Só que acaba que a gente não vê mais o desfecho dessa comunidade que ele criou. Como que vai ser o ativismo dos Firelights agora que o Echo viu essas outras possibilidades? Como que eles ficam em relação ao apodrecimento da árvore, que é uma coisa que foi dita na temporada, que é muito importante pra eles. E aí, o que aconteceu com essa árvore? O que aconteceu com essa comunidade? O que o Echo vai fazer com o que ele aprendeu nesse universo paralelo, além de salvar a Jinx? O que foi muito legal e muito emocionante, mas tô pensando aqui num contexto maior. Mas pra mim, o que mais chocou nesse esquecimento que rolou da treta Zon e Piltover, quando a gente avançava nos arcos da segunda temporada, é que vai chegando no final e rola aquele discurso de nós somos inimigos, mas temos que lutar pelo bem comum e tudo mais. E assim, eu acho que pelo menos não foi tão cínico assim, porque a gente viu que a Sevika foi embora depois que ela ouviu o discurso, meio que, vocês sacanearam a gente o tempo todo, vocês acham que agora a gente vai lutar junto? Só que aí eles vão e lutam junto. E faz sentido quando a gente para pra pensar, porque sim, é um mal maior, então eles têm que se juntar ali e lutar. Só que a gente vê que Arcane, ao longo aí desse começo todo da primeira temporada, tem muitos exemplos de pessoas agindo contra o que seria intuitivo, contra o que seria o bem maior, porque elas têm rixas, porque elas têm conflitos, porque elas não conseguem se comunicar, elas não conseguem se entender. E eu acho que isso, por mais que seja uma coisa muito triste quando acontece, é incrível que eles mostrem, porque eu acho que é justamente nesse tipo de conflito, nesse conflito que, tipo, poxa, vocês podiam ser amigos, sabe? Vocês podiam conseguir fazer funcionar. É justamente nesse tipo de coisa que a Arcane se torna tão complexa, na minha opinião. Quando a gente acompanha a primeira temporada, dá pra ver que o Silco e o Vander têm ideias muito diferentes do que eles querem que seja a relação entre Zon e Piltover. O Vander quer mais a sobrevivência e o Silco quer a emancipação total. Mas a gente vê como o que eles querem não necessariamente é o que acaba sendo feito. O Vander acaba passando uma ideia pros outros de resignação e acaba nada dando certo. E o Silco, que tem esse ideal de independência e tudo mais, acaba usando meios que, na verdade, deixam Zon pior do que estava antes. Mas isso não quer dizer que ele esteja errado quando tenta negociar a independência de Zon. A gente vê na primeira temporada que tanto o Vander, quanto o Silco, quanto o Echo têm visões muito diferentes do que deveria e poderia ser a relação entre Zon e Piltover. Assim como é muito difícil a conversa entre a Vi e a Jinx, também é muito difícil a relação entre esses dois lados de uma mesma cidade. Pelo menos é assim que eu vejo que a primeira temporada acaba apresentando esses conflitos pra gente. Eu vejo muitos paralelos entre essas duas coisas. Já existiu a parte mais combativa, já existiu a parte de tentar conversar, já existiu a parte de partir direto pra violência, existiram muitos estágios entre Zon e Piltover pelo que a gente viu. E nunca dá certo essa conversa direito. Sempre é uma ferida muito profunda. E é compreensível por quê. Eu acho que a série fez um trabalho muito bom de mostrar pra gente por que é muito difícil. E aí quando a gente vai chegando pro final, esse conflito acaba se tornando extremamente simplificado. Beleza, agora todo mundo vai lutar, tá bom? Agora a gente vai apoiar Piltover porque tem um inimigo maior. Pra mim, uma coisa bem Arcane seria eles não conseguirem se entender e se aliar mesmo nesse momento. Então, pra mim, essa coisa de não, agora eles vão se juntar e vai ser um monte de exército aí lutando pelo bem maior, eu não acho que seja muito condizente com o que Arcane se esforçou tanto pra apresentar pra gente na primeira temporada. Fica uma coisa meio Vingadores Ultimato, sabe? Todo mundo tá se juntando pra lutar ali contra aquele centro de poder e tem que impedir o negócio de chegar no lugar X e Y, e aí tem toda uma movimentação, aí depois tem um combate individual entre o vilãozão e algum outro personagem. Eu achei que foi uma conclusão bastante filme de herói, sabe? Agora todo mundo é amigo porque a gente tem um inimigo em comum. O fim da série dá a entender que esse conflito ainda não tá tão resolvido assim, né? Porque a gente vê que a Sevika conseguiu um lugar no conselho, mas que olham meio feio pra ela. E ok, eu acho que colocar isso é melhor do que não colocar nada. Eu prefiro que tenha isso do que simplesmente eles acabarem amigos na luta do final. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, tá, a gente começou a temporada falando das brigas internas lá, eles estavam sem um líder, a Sevika tava tentando ser esse líder e não conseguiu. A Jinx foi meio que escolhida pelo povo como essa líder e acabou não sendo essa líder. A gente não teve nenhum momento, na minha opinião, em que a Sevika acabou se tornando essa líder. Acabou realmente ganhando o respeito da galera e se tornando uma líder de Zon. Assim como eu acho que a gente deixou de ter esse momento em que a Jinx seria meio como uma líder. Eu acho que tava planejado que eles iriam colocar a Jinx como uma líder e isso acabou sendo cortado. Isso é totalmente especulação da minha cabeça, tá? Porque tem ela lá na abertura, por exemplo, com uma bandeira, como se ela estivesse liderando as pessoas, e tem toda uma construção ali, sim, Jinx como uma líder, todo mundo lá junto com ela, mas aí teve essa reviravolta da prisão e é completamente abandonado. E é meio doido porque, assim, eu realmente não tava curtindo muito essa coisa da Jinx líder, dela se tornar um símbolo e tal, então eu fiquei um pouco aliviada quando mudou a direção e acabou se tornando uma coisa mais sobre a relação dela e da Vi, que eu acho que é muito mais forte do que a Jinx como um personagem ali de liderança e tal.
mas eu fico pensando que numa temporada que tá com tanta coisa acontecendo, você dá um foco grande em praticamente 2 arcos pra uma coisa que acaba não rendendo no final, eu achei que ficou parecendo mesmo uma mudança de planos, que é algo que eu acho que aconteceu nessa temporada. Eu posso estar louca, tá, pessoal? Vocês podem me dizer aí nos comentários, sejam gentis comigo, tá? Mas eu posso estar completamente errada nessa especulação. Eu acho que existiam sim planos de fazer essa história se tornar mais longa, e tinha mais história pra acontecer antes da conclusão. Por que eu digo isso? Como eu falei, existe toda essa construção aí nos 2 primeiros arcos, que não é só da Jinx como líder, de Zon contra Piltover e tudo mais, tem outros elementos também. Mas conforme a gente vai avançando na história e conclui o ato 2, o ato 3 é muito diferente de tudo aquilo. O episódio 7, que é o episódio do Echo, ele se encaixa até que bem, porque ele é um episódio que funcionaria meio que em qualquer momento, quase, da trama. Mas quando a gente vai pro episódio 8 e pro episódio 9, parece que entre o final do segundo arco e o episódio 8 e o 9, se passaram umas 2 temporadas. As coisas dão saltos bem grandes, na minha opinião. O Victor e as intenções dele mudam absurdamente do arco 2 pro arco 3. E sim, ele passou por uma situação bem importante ali no fim do ato 2, mas eu senti que faltaram alguns degraus pra ele chegar à conclusão que ele já foi mostrado chegando. Isso não aconteceu só com ele, mas com vários personagens, principalmente a Ambessa, na minha opinião. A Ambessa é meio sem pé nem cabeça essa temporada toda. Eu acho que começa uma coisa, é frio, calculista e tal. Eu já não gostei muito assim nesse começo, mas beleza. Mas conforme a gente vai avançando os arcos, meio que parece que ela quer poder pra enfrentar a Rosa Negra, tá bom, mas não parece que a personagem age com muita lógica, apesar dela ser mostrada como essa personagem super inteligente, fria e calculista, que ao mesmo tempo é muito forte. Parece que ela só foi colocada lá pelos roteiristas pra causar essa grande batalha no final. Porque, na minha opinião, muitas das atitudes dela são completamente pra todo lado, assim. Isso dos personagens mudarem de motivação muito rápido foi uma coisa que até foi criticada no segundo ato em relação a Catelyn, que virou até meme, que ela mudou completamente depois que ela ouviu um cupcake, né, um docinho da Vi. Porque realmente teve esse reencontro delas e muito rapidamente a Kate já entra no plano com a Vi, já fica aliada dela e elas fazem toda aquela operação pra enganar a Ambessa. Eu pessoalmente não achei isso tão ruim quanto o pessoal reclamou. Eu acho que é isso, né? É o amor, gente. Ela reencontrou ali a Vi e tudo, que coisa boa. Então acho que ela já tava mais predisposta a se aliar a Vi novamente. Mas realmente a gente vê a construção dela no começo, né? Que ela tá muito obcecada com a vingança, ela quer muito fazer aquilo. E aí de uma hora pra outra, sem ter tanto conflito assim com a Vi, ela acaba se bandeando pro lado dela de novo. Eu acho que ela já iria se bandear de qualquer forma, mas parece que faltou alguma coisa ali no meio. E eu acho que essas coisas que estão faltando no meio são uma constante nessa temporada. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo que eu acho que o final dos personagens não é um problema pra mim. Eu gostei do final dos personagens. Eu achei conclusões bastante satisfatórias na maior parte das vezes. Só que parece que eu perdi alguns episódios que levavam a esses finais. Se você for ver, muitos deles são conclusões lógicas em comparação com o que a gente tinha nos episódios anteriores. Tá, beleza, o Victor tava mudando as pessoas e ele concluiu que essa coisa das emoções aí tava prejudicando, então por isso ele decidiu evoluir a galera e tudo mais. Ok, foi um salto, mas tá bom. Mas eu realmente acho que tinha coisas nessas lacunas que acabaram sendo cortadas. Isso é muito interessante porque tem saído algumas coisas conflitantes em relação a Arcane, né? Teve gente falando, não, a série foi cancelada e teve que ser concluída em 2 temporadas, mas já fazia tempo que estavam falando que não, que Arcane ia sim ser concluída na 2ª temporada. Tem entrevista dos criadores dizendo que eles queriam contar essa história, queriam concluir essa história, e meio que foi isso, eles não queriam ficar estendendo por várias temporadas. Mas às vezes não precisaria estender por várias temporadas, e sim talvez por pelo menos uns episódios a mais. Talvez se eles fizessem 12 episódios em vez de 9, eles concluíssem em 4 partes, já desse pra desenvolver muito melhor algumas dessas tramas que eles colocaram. Porque é isso, nesse vídeo eu falei só de algumas das coisas que eu senti que foram meio deixadas de lado ou que tiveram esses saltos. Mas na verdade isso tá ainda mais presente nas coisas novas. Por exemplo, a trama da Rosa Negra com a Mel é algo que realmente parece que tinha mais coisa pra ser contada ali. Pode ser que eles venham a contar isso em outras séries, já que eles estão desenvolvendo outros projetos nesse universo. Eu acho que eu apostaria dinheiro no fato de que um desses projetos deve envolver Noxus ou a Rosa Negra. Porque realmente foi uma coisa que, por mais que tenha a ver com a motivação da Ambessa, tenha a ver com a Mel, acabou só complicando uma história que já tava cheia de tramas pra serem resolvidas. E no fim não conseguiu se resolver tão bem no pouco tempo de tela que teve, ao mesmo tempo que tirou tempo de tela de outras coisas que talvez precisassem de mais tempo. Eu realmente quero ver essas outras séries, e eu também acho que a própria Arcane deixou a possibilidade de continuação em alguns aspectos. A gente vê que o fim de alguns personagens talvez não tenha sido tanto fim assim, que tem outras tramas que podem se desenvolver a partir dali, até mesmo lá no universo paralelo do Echo tem uma coisa que pode acabar se tornando uma história diferente, que aparece lá no finalzinho. Isso é algo que me empolga, gente. Eu quero ver
essas outras histórias. Porque eu gostei muito de Arcane. Apesar de eu estar criticando muito nesse vídeo, a fonte da minha crítica é o fato de que eu gosto muito dessa história e eu acho que ela só não foi mais legal porque teve menos Arcane do que a gente poderia ter tido. Eu sei que é meio contraditório eu reclamar que eles colocaram coisas de outras séries, outras possibilidades, e aí depois eu falo, ué, mas tinha que ter tido mais. É que, como eu falei, eu acho que é uma questão de foco no que eles querem mostrar. Eles deram menos atenção para as coisas que eu acredito que eles deveriam ter desenvolvido, e com o tempo restrito de tela que eles tinham disponível, apenas 9 episódios para concluir toda essa história e todas as suas tramas, eles acabaram colocando mais coisas, mais elementos, talvez nessa tentativa de chamar a gente para ver as outras séries. Mas você não precisa me chamar, Kenny. Eu já acho incrível a sua história. Eu já quero ver tudo que for envolver esses personagens. Eu tava cogitando jogar League of Legends porque eu quero conhecer mais esses personagens, entendeu? Então não precisa fazer propaganda de outras possíveis séries. Eu quero que você foque nessa aqui que tá muito legal e que tinha mais história pra ser contada entre o que aconteceu no fim do arco 2 e toda aquela bagunça dos episódios 8 e 9. Mas, gente, se vocês notarem, eu tô falando muito aqui da história, dos arcos dos personagens, das subtramas e tudo mais. Porque essa é meio que a única crítica que eu tenho a essa segunda temporada. De resto, eu acho que ela é tão boa quanto, se não até melhor do que a primeira temporada. Eu tô falando aqui da parte visual de Arcane, da direção de arte, do design de personagens, da animação, até mesmo as partes que eu não gostei como história, eu acho que brilharam na parte visual. Por exemplo, aquela trama dos gangsters brigando pelo poder no começo da temporada, eu gostei muito do design dos gangsters, achei uma coisa meio diferentona. Tem agora aquele elemento neon do verde também, bem presente nessa temporada. Tem uma imagem que eu achei muito boa, que eu vou deixar aqui na tela, que é mostrando como eles deram foreshadowing de que a Catelyn ia acabar usando um tapa-olho, porque tem vários frames dela ao longo da temporada inteira com algo cobrindo esse olho. Então meio que já colocando na nossa mente essa imagem da Catelyn como ela ia ficar no final. Eu gostei muito da variação de estilo que eles usaram para determinados tipos de cenas, tipo as memórias do Vander sendo retratadas como aquarela e esse papel sendo queimado quando é para mostrar essa transição definitiva do homem pro monstro. Arcane continua deslumbrante nessa segunda temporada. Tinha vezes que dava vontade de pausar só pra eu ficar observando aquelas imagens lindas que foram criadas na minha frente. E eu acho que um dos visuais mais impactantes que eles conseguiram colocar foi na parte do Victor, principalmente a parte dentro da mente dele, essa coisa dele da Sky meio como estrelas, e a própria versão dele no modo Deus, vamos dizer assim, quando o Jace vê ele lá no final. Toda a parte do Jace no mundo pós-apocalíptico também, eu acho um desbunde, assim, é muito, muito lindo. Eu acho que visualmente essa temporada talvez até tenha sido mais deslumbrante do que a primeira. E Arcane não me fisgou só por causa desses visuais, por causa dessa animação incrível, mas também, principalmente, por causa dos personagens. E eu me apeguei muito a esses personagens. Tanto que eu fiquei mesmo 3 anos ansiosamente esperando o lançamento dessa temporada. E eu acho que ela, mesmo com suas limitações, fez sim jus a esses personagens. Eu gostei muito de ter visto essa segunda temporada de Arcane. Faltou mais um pouquinho? Sim, mas só porque ela é muito boa em geral. Nesses tempos eu sinto que tem 2 tipos de séries, basicamente. Tem um monte de série que eu sinto que infla suas temporadas pra ter várias, e acaba que meio que só acontecem algumas coisas marcantes e o resto é tudo um monte de barriga. E tem as séries que realmente se beneficiariam de alguns episódios a mais, ou talvez até de temporadas a mais, como eu acho que é o caso de Arcane. É justamente porque eu gostei tanto desses personagens, das motivações deles e das tramas deles, que eu queria ter passado um pouco mais de tempo nessa conclusão. Eu acho que eles mereciam isso. Essa história que eles criaram, tão complexa e interligada, podia ter um pouco mais de tempo pra florescer, em vez de dar esse fast forward pro final. Um final que eu acho bom sim, só faltou o meio. Mas você pode discordar completamente do que eu falei, inclusive eu queria saber a sua opinião. Como você preencheria as lacunas que estão na segunda temporada de Arcane? Ou você acha que não tem lacunas? Me conta, vamos comentar, vamos conversar aqui embaixo. E se você chegou até aqui, comenta aí, tudo em caps lock, evolução gloriosa, que aí eu vou saber que você chegou no fim do vídeo. Se você ainda não viu meu vídeo sobre a primeira temporada de Arcane, tá aqui na descrição. Um beijo e até a próxima, tchau, tchau!